Eu queria compartilhar algo que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A gente vai estar lendo a partir do verso 25. Mateus 11, a partir do 25. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, amém? Que o Senhor nos abençoe. Tem algumas coisas que eu acho muito lindas a respeito do Senhor, e uma delas é que o reino de Deus, ele nos inspira a buscá-lo de uma maneira que a gente não consegue buscar as outras coisas da mesma forma. Deixa eu tentar ser mais claro quanto a isso. Meu alvo hoje não é complicar nada, muito pelo contrário. Quando a gente começa a aprender alguma coisa nesse mundo, começa a aprender alguma matéria na escola, começa a aprender algum ofício ou algum trabalho, tudo começa bem simples. Olha, isso daqui é uma Bíblia, amém? Isso daqui é um copo d'água, você vai... tá bom, grande novidade. E depois a coisa vai complicando, vai chegando em níveis um pouquinho mais complicados. Por exemplo, eu gosto de falar disso porque é a minha única oportunidade de falar de matemática, porque minha vida acadêmica foi uma desgraça, então agora eu me sinto até inteligente de poder falar de matemática. Quando você começa a estudar matemática no colégio, bem lá no comecinho, você lembra que as primeiras lições eram a respeito de 1 mais 1, né? 1 mais 1, 1 mais 2, olha que bonito, tá melhorando, hein? 1 mais 3, daqui a pouco, eita, complicou, 2 mais 1. Meu Deus, calma, é o mesmo princípio. Aí você vai perdendo medo, você vai vendo que a coisa começa bem simples, vai complicando. Aí daqui a pouco, vezes. Aí você fala, uau, aquela cruzinha ficou de lado. O que isso quer dizer? Calma, você vai aprendendo a multiplicar, e aí você vai, uau, olha que legal, vai aprendendo a multiplicar cada vez mais coisas. Daqui a pouco, aí complica quando entra o dividido, cara. Para mim, o dividido sempre foi o cão. O dividido, até hoje eu confesso que o dividido para mim ainda é um mistério oculto. Aparece uma vírgula, você fala, mas vírgula não era de português, o que está fazendo na matemática essa vírgula? Fala, meu Deus, vai complicando as coisas. Tudo é assim, história, geografia, português, enfim, tudo vai complicando. E aí, você percebe que o reino de Deus parece que é o contrário. Eu não sei se isso aconteceu com você que já conhece o Senhor, mas quando a gente se entrega para Jesus, as coisas de Deus são tão complicadas. Tudo parece que é muito complicado. Você lê a Bíblia e você não entende nada. Você cai nos livros assim, isso acontece muito com o novo convertido. Não, peraí, eu vou ler a Bíblia hoje. Aí você faz assim, e abre no primeiro lugar que tiver. Pronto, vou ler aqui. E parece que nada faz sentido. Você cai justo naquele texto onde eram medidas do templo. Não, porque eram não sei quantos côvados. Você fala, o que quer dizer isso? Que palavra é essa? Cara, tudo tem um porquê, tudo está ali na Bíblia por um motivo. Sabe que um dia desse eu estava lendo a Bíblia, no meu devocional, eu estava fazendo um devocional no aplicativo que eu tenho, então ele sorteia, o texto do dia é esse daqui, meu irmão, vai ler. E era um texto lá no começo, lá em Gênesis, que, meu irmão, só falava assim, fulano viveu não sei quantos anos e teve filhos e filhas, e foi pai de não sei quem, não sei quem, não sei que lá. E aí, o outro filho dele, então, teve filhos e filhas, viveu 558 anos e meio, e você vai falando, e teve filhos e filhas. Cara, era um capítulo inteiro falando disso. E eu me senti tentado a pular essa parte. Eu falei, meu irmão, vou pular isso daqui, porque isso aqui está muito chato, cara. O que isso quer falar para mim? Eu decidi fazer uma pergunta para o Senhor. Por quê?
Por que isso está aqui? E é tão legal você fazer umas perguntas para Deus quando está só você e Ele. E foi uma impressão muito legal que eu tive no meu espírito, porque foi claro, eu sei que foi Ele, só podia ter sido Ele. Ele falou: filho, qual foi o mandamento que eu dei para esse povo nesse tempo? Multiplicai-vos, encher a terra. Eles estavam me obedecendo. Esse é o registro da obediência. Foi isso que eu tinha mandado para eles fazerem, era isso que eles estavam fazendo. Olha como eles foram obedientes. Tem um capítulo a respeito da obediência deles, a respeito de um mandamento tão simples. Eu falei: uau, então eu comecei a ler, fulano não viveu, mas não sei. Mas ainda hoje, cara, as coisas elas parecem muito complicadas. Se a gente fosse pela lógica do mundo, então aonde isso vai chegar? Mas o reino de Deus ele é meio engraçado, porque Jesus ensinou a gente a lutar. Ele ensinou MMA na Bíblia. Falou: se alguém te bater numa face, você nocauteia a mão dele com a outra face. Se alguém te bater numa face, você dá outra. Se alguém te mandar 1 milha, você anda 2. Se você quiser aparecer, suma. Se você quiser ser exaltado, se humilha. Se você quiser subir, desça. Se você quiser ser o maior, seja o menor. E aí você fala: cara, isso daqui está bem engraçado, porque parece que é o contrário. Sabe, às vezes parece que o reino de Deus é o contrário, mas na real eu acho que a gente está tão bagunçado, a gente aprendeu a coisa tão bagunçada, que parece que o reino de Deus é que está ao contrário. Um exemplo que eu gosto de dar é como se eu plantasse uma bananeira aqui e perguntasse para vocês: o que é que vocês estão fazendo colados no teto? É mais ou menos por aí. Eu acho que a gente aprendeu as coisas de uma maneira tão corrompida, tão distorcida, que quando a gente se depara com o reino de Deus, ele parece extremamente complicado. Você vai ver Nicodemos chegando para Jesus no meio da noite, para ninguém ver. Senhor, nós sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se não for de Deus. E Jesus fala: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Olha que coisa complicada, meu irmão, que viagem foi essa? De onde você tirou que você ia entrar na barriga da mãe de novo? Imagina o cara visualizando a cena, como é que ele vai entrar dentro da mãe para sair de novo, velho? Cara, a gente precisa aprender que se o reino de Deus tem muitas coisas que parecem ao contrário, a gente percebe, cara, começa complicado. E como é que é a evolução disso? A evolução é descomplicar com o tempo. Você vai ver gente que anda com Jesus há bastante tempo, como Jesus é descomplicado para eles. Como ele é simples. Sabe, eu amo ouvir anciãos pregando a palavra de Deus. Porque a gente que chegou agora, a gente começou a pregar, a gente quer falar: não, porque no grego, porque no hebraico, porque essa palavra, porque não sei o quê, a gente quer vir cheio de onda. E aí, vem os das antigas, eles leem um versículo, conta 3, 4 histórias a respeito daquilo, meu amigo, e a choradeira come no lugar inteiro. Simples, o cara tem vida com Deus, ele está contando experiências de vida que a Bíblia embasa. Descomplicou, é coisa linda. Sabe, eu quero viver esse tempo, onde Jesus fique descomplicado. E sabe quando é que a coisa descomplica? É quando Ele revela. Você nunca percebeu, quando alguém tem uma revelação muito casca grossa a respeito da palavra de Deus, eu não sei o que acontece contigo, comigo a primeira coisa que dá é raiva. Porque eu penso: por que Deus não mostrou isso para mim antes? Você fica com raiva, você fala: essa revelação tinha que ser minha, cara, não é possível, como é que estava aqui o tempo todo, eu não vi isso. E o louco é que a partir do momento que você vê, você nunca mais consegue ver de outra forma. A partir do momento que você viu, cara, agora está ali, está na cara. Claro, sempre foi isso, eu que não consegui enxergar. A partir do momento que o Senhor revela, descomplica imediatamente. E Jesus está dizendo: Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Meu irmão, então eu quero ser pequenino, cara. Eu quero ser desses para quem o Senhor quer revelar. Amém? Eu quero entender que a obra é dele. Você percebe que os sábios e os instruídos aqui dá a impressão de gente que aprendeu de alguma forma, e os pequeninos são aqueles que não sabem e não têm como saber, a não ser que o Senhor revele.
Então tem muita coisa que eu posso aprender do meu jeito, com o meu esforço, e tem umas coisas que eu só vou saber se Jesus me mostrar. Sabe, às vezes a gente precisa perder essa mania de querer explicar tudo a respeito de Deus, porque tem um monte de coisa que é mistério. Tem um monte de coisa que a gente só vai saber se Deus mostrar. E eu não quero ficar inventando revelamento em cima da palavra de Deus. Eu espero que Deus me mostre alguma coisa. Eu quero ter a humildade de alguém me perguntar uma coisa e eu falar, cara, boa pergunta, quando eu chegar lá na glória eu pergunto para o Senhor também. Eu quero saber essa, que essa é boa. De entender que Deus é grande demais. Ele é muito grande. Eu tenho a certeza de que um dia eu vou chegar diante do Senhor e eu vou ficar... Aí eu vou entender como é que aqueles serafins estão até hoje, desde a eternidade, cantando santo, 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 santo. Porque, Ele é grande demais. Faltam palavras. A gente vai ficar bobo com a grandeza do Senhor. A gente vai falar, uau, eu te via tão pequeno, meu Deus do céu. Ele é tão grande. Mas a porção que Ele nos deu já transforma a nossa vida inteira. Uma palavra do Senhor muda a tua vida completamente. Um sopro do Senhor faz o inferno explodir. Cara, o diabo, ele investiu tanto na tua vida para te colocar nas drogas, na prostituição, no crime, na bagunça, na mentira, rejeitando as coisas de Deus. Eu ministrei há 2 dias, foi sexta? Foi sábado, lá em Osasco. E aí o pastor que me trouxe aqui para o lado de cá, que é a Zona Leste, né? Isso. Porque ele me trouxe para cá, ele veio contando que um amigo dele foi no culto. E ele falou, cara, esse meu amigo odiava crente, cara. Odiava crente, vivia em briga com a família dele que ia na igreja, aí o cara era um problema, e a gente convenceu ele na igreja, não sei como ele foi. E aí na hora que você fez o apelo, estava o cara lá chorando na frente. Falei, meu irmão, olha que coisa engraçada, o diabo investiu a vida inteira construindo fortaleza na mente do cara. Vem Jesus e fala, vem. O cara foi. Ele é grande demais, você está percebendo como ele é grande. Ele é lindo, cara. Então a gente precisa saber que tem umas coisas que Deus ele vai ter o prazer de te mostrar, você não vai saber de outra forma. É só Ele te mostrando mesmo, sabe? Eu quero entender, queridos, que o Senhor está chamando a gente para perto dEle porque Ele tem algo para fazer. Sabe, a religiosidade, e eu vou te falar, as trevas também são assim, elas sempre colocam uma condição, você vai ter que fazer alguma coisa para você ter algo da parte de Deus. Quem já mexeu com feitiçaria, sabe que tipo assim, só vai conseguir aquilo se você fizer o trabalho tal, e você vai ter que fazer você tem que fazer um monte de coisa para poder ter um resultado. E Jesus, no reino de Deus, é bem assim, Ele fez tudo. Você só tem que aceitar o que Ele fez. Só tem que crer no que Ele fez. A obra foi dEle. O sacrifício foi Ele que fez. Amém? Foi Ele que veio, foi Ele que morreu no nosso lugar, Ele sofreu no nosso lugar, Ele ressuscitou. Hoje eu estava conversando com o pastor Ronaldo, e é muito doido isso, Jesus está lá crucificado, no meio daqueles 2 bandidos. E um vira para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cara, o que esse cara fez para ser salvo? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para o cara e fala, em verdade te digo que ainda hoje, tu vai estar comigo no paraíso. O que esse cara fez? Ele não fez nada. Jesus está dizendo, eu faço, eu fiz, você precisa vir comigo. E eu amo esse texto aqui, sabe, porque como um evangelista, eu sempre me imaginei pregando essa mensagem, falando, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando eu pensava em alguém sobrecarregado e pesado, cansado, eu imaginava alguém que estava no pecado, alguém que estava na vida louca. E vem para Jesus, e Jesus vai te salvar. E aí eu comecei a perceber algumas coisas a respeito do contexto disso daqui. Queridos, Jesus, quando Ele veio em carne na terra, Ele veio primeiro para o seu povo. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, Ele veio para o povo de Deus ali. A mensagem dele era para os judeus ali, em primeiro lugar.
E é engraçado que a Israel do tempo de Jesus, ela, por exemplo, ela não tinha aqueles problemas de idolatria que tinha no Antigo Testamento. Tinha o templo, agora tinha até judaísmo. Você não ouve falar de judaísmo, de fariseu, de saduceu, antes do Novo Testamento. A impressão que dá é que depois que o povo judeu, depois de pecar contra o Senhor com idolatria, e Deus avisou por meio dos profetas, vai vir um povo do norte e vai vir juízo sobre vocês. O povo é levado em exílio para a Babilônia, e lá eles passam 70 anos cativos na Babilônia, e eles sabiam que era o que Deus tinha predito pelos seus profetas. E Deus envia profetas até na Babilônia para falar, olha, descansa, vai durar 70 anos, orem pela paz do lugar onde vocês estão, vocês vão voltar para a terra de vocês. E quando esse povo volta para Jerusalém, cara, o coração deles mudou. E aí você vai ler nos livros de Esdras, de Neemias, a restauração daquela nação, a restauração daquele povo. E não deve ter sido uma obra fácil, a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, estava tudo destruído, e aquele povo agora volta e começa a reedificar a nação deles, reedificar aquela cidade. E agora reedificam os muros, reedificam as casas, reedificam o templo e começam a restaurar o culto ao Senhor. E é muito lindo que o povo chorava, os levitas estavam ensinando a lei do Senhor para o povo, e o povo chorava, ao ponto deles falarem, cara, hoje não é dia de chorar, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje é dia de vocês se alegrarem. O povo mal sabia falar a língua deles, estavam falando misturado, babilônico com a língua deles. Tiveram que aprender tudo de novo, e daqui a pouco você vai ler por alguns profetas desse período, que parece que virou uma religião, parece que virou uma coisa de simplesmente fazer. Profetas como Malaquias, como Zacarias, você vai ver lá uma mensagem já meio dura para aquele povo, falando, cara, vocês estão dizendo, ai que canseira servir ao Senhor, estão oferecendo sacrifício de qualquer jeito. Parece que a coisa virou uma religião. E aí você vê Jesus vindo num contexto em que a religiosidade era o que mais se opunha a ele. Os pecadores não tinham nenhum problema de entender a mensagem de Jesus. Os religiosos só perguntavam coisa de Jesus para testar ele. E, enfim, a coisa ficou meio complicada. Então você percebe que Jesus está chamando esse povo que conhece a Deus para fora daquele sistema religioso. Tipo, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele falava, ai de vós, fariseus hipócritas, que colocam duras cargas sobre o povo, e nem com o dedo vocês ajudam eles a carregar. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. E Jesus está chamando esse povo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Cara, isso me dá temor, porque eu percebo quão religioso eu fiquei quando eu entreguei minha vida para Jesus. Por não conhecê-lo, eu queria viver radicalmente para Deus no meu esforço, e talvez eu tenha passado para as pessoas que andaram comigo naquele tempo a ideia de um Deus que é pura religião. E às vezes me aflige a alma saber que muitas dessas pessoas podiam estar com Jesus hoje, não estão, porque tiveram uma má impressão a respeito de Deus, porque eu passei a ideia de um Deus que era pura religião. Quando eu tentava complicar tudo para dizer que eu sabia de alguma coisa. Quantos aqui já não fizeram isso, cara? Tipo assim, meu irmão, você não sabe o que falar pro cara, você complica o negócio todo e manda o cara, apela até pro inferno já na hora. Você fala, meu irmão, eu fiz isso demais, cara. Eu quero aprender a ver o Senhor como Ele é. Ver Ele simples, ver Ele lindo como Ele é. E entender que tem um monte de coisa que eu não vou saber explicar, mas se eu contemplar, talvez Ele me mostre alguma coisa da parte dele. Jesus está chamando, vinde a mim. E isso é muito engraçado, porque olha aí o reino de Deus muito doido de novo. Ele está falando, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você imagina uma pessoa sobrecarregada, ou seja, com muita carga, e já está cansada, ou seja, já não tem força. E Jesus não podia muito bem falar, espera aí que eu estou chegando, você que está cansado e sobrecarregado. Mas ele está falando para o cansado e sobrecarregado, venha para mim. Ou seja, ele sabe que ainda tem alguma coisa aí dentro, amém? A impressão que me dá, querido, porque assim, Jesus não manda você correr uma maratona para chegar nele. Olha, vinde a mim, eu estou a 42 quilômetros de distância, vai ter que fazer em tantas horas. Você que está cansado e sobrecarregado, te vira, nego. Não é assim.
a impressão que me dá é que ele está a um passo. Tipo, vem para mim. Vem a mim. A impressão que a gente só precisa dar um passo para chegar nele. É só um passo de fé, um passo de confiança. Ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu alivio você. E aí começa uma obra que você já vê que já não é você fazendo mais nada. É o Senhor fazendo em você. É Ele tirando o peso de cima de você. O alívio você encontra só nele. Queridos, até gente que está fora, que está longe do Senhor, tem uma carga e um peso de religiosidade sobre seus lombos. Muitas pessoas acham que Deus não vai aceitar, que Deus não vai te amar, porque você fez tanta coisa errada, Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus te odeia. É um peso de religiosidade, é uma ideia de um Deus brabo, é a ideia de um Deus... Cara, Ele é um Deus de amor. O Filho dele veio morrer no nosso lugar para Ele nos ter de volta. O que você acha que esse Deus quer com a gente? Ele nos quer de volta. Saúde. Não podia perder essa. Justo na pausa. Isso foi ensaiado. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. Quando é que você imaginar que você pode rir tanto na igreja? E cantar tanto na igreja? E chorar na igreja? Porque você aprendeu que tudo não pode. Meu irmão, você está livre na igreja. Você está livre na igreja. O ambiente na presença de Deus, você nem vê a hora passar. É uma coisa tão gostosa que você não vê a hora passar. Ele está chamando para Ele alivia. Sabe, eu conversava com o pastor Ademar ali atrás e eu contei para ele que ano passado, no finalzinho do ano passado, eu estava tão cansado, cara. Eu estava meio que esgotado. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo. Tipo assim, ele deve estar em pecado. O que é isso que está acontecendo? Eu tô cansado. E Deus começou a bradar comigo. Através de ministros, através de palavras que eu ouvia, através de músicas que eu ouvia a respeito de descanso. Não era simplesmente uma direção para descansar. Deus estava me falando que estava errado comigo. Eu não estava descansando nele. Eu estava fazendo na minha força. Tinha muita coisa que eu já falei, não, eu já sei o que pregar, eu já sei o que... E tipo assim, você sai daquele lugar onde você ouve o que Deus está dizendo para você fazer e você está fazendo achando que é o que Ele está mandando. Enfim, eu ouvi uma palavra no fim do ano, cara, Quantos conhecem aquela pastora Joyce Meyer? Cara, eu gosto muito de ouvir ela. Ela tem muita graça para pregar o evangelho. E ela fala de Jesus de um jeito descomplicado, que eu acho tão lindo. E ela falou algo que foi meu libertador para a minha vida. Eu estava no meio das minhas férias. E eu estava mudando de canal. Eu estava numa ilhazinha pequenininha. E o canal só passava coisa em francês. E de repente apareceu aquele canal com a Joyce Meyer pregando. E eu parei ali para assistir. E ela começou a fazer uma propaganda da revelação que ela teve. Que ela conseguiu pegar a minha atenção. Ela passou uns 5 minutos falando de uma revelação que Deus tinha dado para ela, que ela anotou num caderno, que ela nunca tinha pregado, e que ela estava falando que aquilo... Eu falei, meu irmão, fala logo, tipo, vai. Foi Deus purinho, porque foi aquele trecho que eu assisti só, no meio da pregação dela. Ela disse um treco muito legal. Que quando Deus, lá na criação, no começo do livro de Gênesis, Ele faz todas as coisas. Ele está dando ordem para as plantas, para a terra produzir as plantas, para as águas produzirem, separação entre luz e trevas, firmamento, céu, bota os luminares no céu, sol, lua. Deus está fazendo tudo isso. Aí no 6º dia, Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, amém? E Deus dá um monte de encargo para o homem, já no 1º dia, meu irmão. Dominai sobre a face da terra, enchei a terra, multiplicai, sede fecundo, dominai sobre as aves, dominai sobre as plantas, dominai sobre tudo. Você concorda comigo que parece pouca coisa, mas, é um trabalho difícil, cara. Você encher toda a terra, você encher toda a terra. Você acha que é um trabalho fácil você encher toda a terra? E eu estava acompanhando aquele raciocínio dela, e ela fala... era bastante trabalho. Você concorda comigo que era bastante trabalho? Deus deu bastante trabalho para o homem.
E aquilo foi o 6º dia. E no 7º dia, o que aconteceu? Não é louco isso? Isso foi o entendimento que ela trouxe, que para mim foi libertador. O 7º dia, depois de Deus fazer o homem dar um monte de função, devia ser o primeiro dia em tempo integral. Pronto, agora você vai começar. O primeiro dia de trabalho de Adão foi um dia oficial de descanso. Você vai fazer as coisas a partir do descanso. Primeiro você descansa, agora você vai. Você entra no descanso primeiro, e agora você vai. E Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Isso não é o fim, é só o começo. Eu vou aliviar você. É a primeira coisa. Você chega em Jesus, Ele te alivia. Cara, você se sente livre de verdade. Quando você entra em Jesus, cara, aquela vergonha que você tinha, ela vai embora, você não sabe nem para onde é que ela foi. Eu me lembro que quando Jesus me libertou das drogas, eu estava no meio de uma maconha fumando e Jesus me libertou da droga ali no meio do bagulho. E eu fiquei, meu Deus, que milagre é esse? Eu estou aqui com voz de maluco, eu acabei de fumar, eu estou doido e estou ligando para minha mulher para dizer para ela que eu parei. Foi muito louco, eu nunca mais fumei um baseado na vida, foi lindo aquilo. Mas eu não conseguia ficar quieto, eu tinha que contar para todo mundo, cara. Eu tinha que contar para meu pai. E eu liguei para meu pai. Pai, tem uma notícia para te dar. O que foi, meu filho? Parei de fumar maconha. Meu pai fez um silêncio e falou, e tu fumava, rapaz? Essa foi a resposta do meu pai. Tu fumava? Não é que ele não sabia que eu fumava. Pô, eu cantava de maconha pra caramba. Meu pai me buscou na delegacia 2 vezes. De onde que ele tirou que eu não fumava? É que eu nunca tinha falado para ele que eu fumava. E agora eu estava falando que não fumava. Você tem ideia do alívio que é quando Jesus entra na tua vida, quando você entra nele? Deixa eu consertar, queridos. Às vezes a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Meu irmão, quem quer crer que Ele te aceitou, cara. Ele aceitou a gente. É muita arrogância da minha parte achar que eu vou aceitar Jesus. Cara, é Ele que me aceitou, eu só preciso crer que Ele me aceita. Ele está chamando, vinde a mim, todos, está escrito, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Meu irmão, você precisa saber então como é que você está, é o que você precisa saber para entrar nele. É o que você precisa saber. Porque hoje uma irmã me perguntou ali atrás, ela estava fazendo uma entrevista e ela me perguntou, tem muitos jovens que acham que são ruins demais para Deus. Tem muita gente que acha que é ruim demais para Deus e fala, cara, você não sabe o que eu fiz e, meu, Deus, não, ele não tem como Ele me consertar. Ela perguntou, o que você acha que uma pessoa dessa faz para entrar no Senhor? Eu falei, meu irmão, essa pessoa está melhor do que aquele que acha que é bom. Porque já começou a se tocar. Nós somos ruins, cara. Nós somos ruins, você sabia disso? Que a gente é ruim. A gente é tão ruim que a gente precisa de Deus todo dia. Eu vou te falar, se eu largar Deus, eu estou lascado, porque a minha ruindade vai aflorar. Eu preciso dele o dia inteiro. Eu preciso dele todo dia me consertando. A gente não é bom, né? Eu falei isso ontem aqui para a galera, ó, não fica achando que tu é bom porque tu é crente, não. Está melhorando, mas nós somos ruins. Por isso que as pessoas falam, esses crentes ainda faz isso, faz aquilo outro, para tu ver como Deus é bom. Porque se não fosse crente, estava pior ainda. Nós não somos bons, cara. A gente precisa saber que a gente não é. Se você sabe que você não é bom, você já está com o pé lá. Já está com o pé chegando, porque Ele está chamando exatamente você, gente como você. Eu alivio vocês. Uau! Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o reino de Deus te endoidando de novo. Ele acabou de te aliviar, e agora você bota um jugo no teu lombo. Aí você fala, eu sabia que tinha uma pegadinha aí. Mas Ele está falando, toma sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis
Como que você encontra descanso tomando um jugo nas costas? Você estava cansado, sobrecarregado, te aliviou, agora toma um jugo nas costas e aí que você encontra descanso? Cara, isso é de endoidar. Como assim? Meu amigo, eu sei que tem muita gente aqui que talvez não saiba o que é um jugo. Na roça todo mundo sabe o que é jugo, mas a gente está na cidade grande, então muita gente não sabe o que é um jugo. Então deixa eu explicar para você o que é um jugo. Sabe aquela imagem que você vê de 2 boizinhos trabalhando na roça e tem uma madeira no pescoço deles, onde os 2 vão andar coladinho com o outro? Aquele negócio ali é o jugo. Amém? Amém? Aquilo ali é o jugo. Jesus está dizendo: toma sobre vós o meu jugo. Aí você fala: ai, calma. O jugo é para 2. Amém? Jesus não está falando para você carregar o jugo dele sozinho. Ele está... ele estaciona do seu lado com o jugo dele nas costas. Ele fala: assume o lugar aqui ao meu lado. Toma o meu jugo. Vem andar comigo e você vai encontrar descanso. Você vai andar comigo. Ele está levando o peso. Ele levou o peso. Você agora está ali andando com Jesus, tendo o privilégio de andar com aquele que está levando, ele está fazendo todas as coisas. Ele está dizendo: aprendei de mim, olha como eu faço, você vai fazer igual. Vem comigo, vem na minha que tu brilha. É isso que está escrito na Bíblia. Vem na minha que tu brilha. Tem um exemplo que eu gosto de dar, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tinha 1,68 m. Eu não sei o que aconteceu com 1 centímetro que eu perdi. Eu só tenho 1,67 m agora. Eu tinha um orgulho de falar que eu tinha a altura do Romário. Agora eu estou menor do que o Romário. Deve ser a coluna que vai entortando, eu não sei o que é. Eu sei que eu estou menor. E já aconteceu várias vezes, tipo assim, às vezes você está montando alguma coisa, o pessoal fala: carrega essa tábua aí. E aí a galera pega uns 4 caras para carregar uma tábua na cabeça. E aí não é muito difícil ter gente mais alta do que eu. Sempre tinha vários caras bem mais altos do que eu. E aí você fica bem no meio da tábua. Já experimentou como é que é carregar uma tábua, sendo você o mais baixinho, no meio de um monte de cara alto? O teu esforço, ele se concentra todinho em você encostar na tábua para parecer que você está fazendo alguma coisa naquele lugar. E você faz até uma cara de unção. Não, tá pesado isso aqui. Jesus está te chamando para tomar o jugo dele, para você andar com ele. É por isso que você encontra descanso. Porque a partir do momento que você começa a andar com Jesus, sim, você vai trabalhar em descanso. Sim, você vai fazer a obra de Deus em descanso. Sim, os frutos virão, querido. Mas você vai estar descansando nele. Porque você vai estar andando com ele. Você não faz a obra de Deus sem ele. Aliás, a obra só é de Deus se ela for de Deus. Hã? Porque se não for dele, é sua. É a obra dele. Às vezes a gente vê como é que tem gente que aguenta ir para tribos indígenas, como é que tem gente que aguenta ir para a África, como é que tem gente que aguenta largar tudo e fazer missões em lugares onde ninguém quer ir, nas favelas, nas comunidades. Você fala: cara, esse cara deve estar sofrendo muito, e o cara está lá. E você olha e você fala: meu Deus, como é que ele aguenta? Só que você não sabe que Jesus chegou para ele e falou: toma o meu jugo, vem comigo, eu vou ali na favela, vem comigo. Eu vou ali na África, vem comigo. Eu vou ali nas tribos indígenas, vem comigo. E o cara está em descanso, fazendo uma obra que é extremamente difícil, pesada. Sem Jesus seria impossível. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se a vida com Cristo está pesada, é porque esse jugo que você está levando não é o dele. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É ministro com um sorriso na cara. É missionário renovado. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia. Eles correm e não se cansam. Fala: como que isso pode? Cara, ele está fazendo a obra. Ele disse: você vai aprender de mim. Não é não porque não. É tipo, ele te explicando. Sabe, uma das coisas que eu mais acho linda é que depois que eu conheci o Senhor e comecei a andar com ele, eu percebi que o não era uma coisa boa. Eu percebi que o não é o maior sinal de liberdade que eu tenho. Porque no mundo se diz que você ser livre é você dizer sim para tudo. E pensa comigo, se você diz sim para tudo, você não escolheu nada.
Se você tem liberdade para escolher, você vai dizer muito mais não do que sim. Isso daqui, não. Isso daqui eu quero, eu sou livre para escolher. Você vai dizendo muito mais não do que sim. É que nem você tentar explicar para uma criança, para um bebezinho de 1 ano, que está tentando enfiar o dedinho dele na tomada, e você querer explicar para ele, filho meu, está lá o menino com o dedo na tomada, e o dedinho cabe ali. E você está dizendo, meu filho, não faça isso. Porque se enfiares o dedo nesta tomada, uma descarga elétrica de não sei quantos 1000 volts entrará corpo adentro. Seus órgãos vitais vão fritar. Você vai morrer. E o bebê está lá, ele não sabe nem falar, cara. Você está querendo explicar a corrente elétrica. Meu irmão, não adianta. Você tem que chegar para ele e falar, não! Tapinha na mão. Não. Ele vai tentar de novo. Não. Ele não está entendendo. Meu pai é ruim, ele me odeia. Ele não está entendendo. Ele cresce com aquilo. A tomada. Não é nem a tomada, é o tapa. O tapa deixou ele longe da tomada. Até que um dia ele cresce e ele chega, glorioso e formoso Pai. Eu queria saber por que naquele dia o Senhor estapeou minha mão tantas vezes. Então o pai explica, agora você pode entender. Olha, você ia morrer. E eu te amo tanto que eu te protegi da tua loucura. Eu estou ali te protegendo. Aí você percebe, uau, esse não era amor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem quer ter um professor como esse, cara? Manso e humilde. Você vai andar comigo. O Senhor está te chamando para andar com Ele. Ele está te chamando para uma vida de descanso, cara. Ele está te chamando para uma vida em que você vai deitar a cabeça no travesseiro e você vai dormir o sono do justo. Ele está te chamando para uma vida, para você que usava droga, você vai passar pelo meio de uma blitz e você vai abraçar os polícias. Cara, isso era tão bobo, porque depois que Jesus me libertou, eu parava na blitz, os policiais paravam, a paz do Senhor, só faltava dar a paz do Senhor. Habilitação, não sei o que, está aqui, querido. Posso dar uma olhada no carro? Fique à vontade, entre e faz morada, meu amigo. Não tenho nada do que esconder. Pode demorar, porque isso para mim é uma vitória. Eu não ter medo de você e você não vai achar nada que tem problema aqui dentro. Está limpo. Andar em descanso, cara. Andar em descanso. Jesus está chamando a gente para andar em descanso. Para viver uma vida com Ele livre do peso do pecado, cara. O pecado pesa também. A religiosidade pesa. Jesus está te chamando para aprender a andar com Ele. Mas e os mandamentos, querido? Você vai aprender a agradar o coração de Deus. Os mandamentos vão ter outro sentido agora dentro de você. Não é simplesmente não porque não. Não, é tipo assim, é o coração dele. Tenta entender o coração dele para ele te dizer aquilo que ele falou. E quando você faz a vontade de Deus, cara, ele se agrada de você. E aí você experimenta a alegria do céu na tua vida. Aí você vai poder dizer, me alegra fazer a tua vontade. Não é palavra simplesmente poesia jogada ao vento. É alguém que experimentou a alegria, da alegria do céu. Ele está chamando a gente para isso. Todos nós. Eu quero ver Jesus simples como Ele é, meu irmão. Eu estou cansado de complicar coisas, sabe? Eu quero ver Jesus simples como Ele é. Eu quero descansar nele. Como o pastor orou ali atrás com a gente. As canções são todas dele. As mensagens são todas dele. A palavra é dele. O Espírito Santo é dele. O sacrifício na cruz foi dele. O trono é dele. E Ele está fazendo. E Ele nos permite andar do lado dele. Sabe, quando você está andando lado a lado com Jesus nessa obra, as pessoas olham para você e falam, uau, cara, olha que obra linda que está sendo feita. Você está falando, realmente. Não, Ele está fazendo tudo, Ele te permitiu estar do lado dele enquanto Ele faz. Ele te permitiu andar junto com Ele. Jesus disse naquele texto, quando Ele fala da videira verdadeira, Ele fala, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer.
Nada podereis fazer, querido. Nada significa nada mesmo. Nada significa zero. A ausência de qualquer coisa é nada. Não dá para fazer nada sem Ele. E se você está nele, os frutos vêm. Amém? E olha como Deus é lindo. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós somos enxertados na videira. E o fruto vem do ramo. Aí você está lá, você é um ramo, e você vê o fruto saindo, você fala, uau, olha o que saiu de mim. De ti, cara. Olha onde tu está. O fruto é da videira. Ele te permitiu estar no meio do caminho. As pessoas olham o fruto saindo de você, e aí você vai ver Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar mais alto da casa, e ela dá luz a todos na casa. Assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É os frutos vindo através de você, mas os frutos são dele, todo mundo está dando glória para ele, porque sabe, cara, só pode ser Deus na vida dele. Só pode ser Deus na vida dele. A gente precisa aprender, queridos, que talvez o maior prazer que exista seja o fim da dor. Eu não sei quantos aqui já tiveram alguma enfermidade que tirou a tua paz, tirou o teu sono, e você era capaz de dar tudo que você tem para ver aquilo passar. E aquilo passou. Esse é o maior prazer que existe, cara. Você não precisa de ficar dando picos de prazer para lá e para cá. Não, você só precisa se conscientizar de que tinha um inferno e você ia para lá. E Jesus pagou o preço para você estar com Ele. E você viver na alegria da salvação. Ter o seu prazer no Senhor. Sabendo, cara, Ele riscou uma condenação que estava sobre a minha vida. Queridos, eu podia falar a noite inteira a respeito de Jesus, porque ainda ia faltar tempo. Mas a mensagem dessa noite é essa. É um convite dele. Vinde a mim. Eu tenho algo para fazer em você. E aí então nós vamos fazer algo juntos. E você vai entrar em descanso. Fica de pé no teu lugar, vamos estar orando?